Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso Igreja em Missão e hoje nós temos o privilégio de conversar com a Kelly e ela vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela com missões e também desse trabalho maravilhoso que o Tari tem desenvolvido, no qual ela coordenou durante um bom tempo aqui na nossa cidade. Kelly, conta pra gente um pouquinho da sua história, se apresente e um pouquinho do seu envolvimento com missões. Sim, é uma honra, né, estar podendo participar dessa sessão aí com vocês. Bem, a missões faz parte da minha vida, né? Então, desde criança, meus pais, né, minha mãe conduzindo ali, liderando missões. Então, já participava de congressos e eu lembro dessa admiração, né, ouvindo as histórias. E eu lembro de me marcar muito, principalmente de povos africanos, né? O primeiro contato com o Evangelho e a alegria deles. E eu lembro que aquela alegria ao receber Jesus me marcava, porque eu nunca tinha visto aquela alegria aqui. Era algo comum, né? As pessoas irem na igreja, né? E aí eu lembro que ainda criança isso me chamava muita atenção, algo diferente estava ali. E então ainda criança ali, a época de adolescência, tentando entender o que Deus tinha para mim, comecei a entender a questão de missões e aí nessa fase aí de descoberta também, entendi que Deus desejava, né? E Deus usa as nossas habilidades e aquilo que a gente gosta. Então, nessa fase aí que eu busquei me aperfeiçoar, estudar, profissionalizar. Então, nesse caminho aí, eu fiz seminário teológico, né? Missiológico na Missão Horizontes, em 2005, 2006. Então, eu era mais nova, eu tinha 16 anos quando eu fiz seminário. Mas já com uma consciência muito clara do que Deus tinha para mim, né? Eu queria entender, aprofundar. Depois eu fui fazer letras, língua e literatura francesa, fiz estética, hoje eu sou mestranda, né? E tudo isso muito nessa consciência de que Deus usa o que você tem nas mãos, né? E nessa caminhada, assim, né? Eu falei aí da questão de formação, de estudos. E é muito legal como Deus realmente usa o que a gente tem nas mãos. A gente não precisa complicar muito, né? Então foi nessa caminhada aí que foram inúmeras experiências que Deus foi dando. Então, morei em Foz do Iguaçu, né, trabalhando com muçulmanos. Pude ir para a Índia. Então lá eu atuei como professora de francês, professora de português, um trabalho missionário. Fui enviada como missionária para lá. E voltando, me deparei aqui com um trabalho com refugiados. Então, no geral, assim, dando um resumo, né? Eu acho que é praticamente minha vida. Eu acredito que isso é papel da igreja, né? Então, como igreja, essa tem sido, assim, a minha vida, né? Coisa boa. Um resumo. E aí, a gente estava conversando dos bastidores da sua experiência no período que você ficou na Índia. Como é essa experiência transcultural, essa experiência de morar em outros países, isso contribui para o nosso desafio evangelístico, para o nosso trabalho missionário e para as nossas ações? Eu lembro, foi muito interessante. Eu fui para lá, eu já tinha passado pelo seminário, né, e o treinamento transcultural. Mas é muito interessante quando você está no lugar, né? Então eu lembro que logo que eu cheguei eu cometia altas gafes, né, inclusive. Um muçulmano, né, vinha me cumprimentar, eu logo já estendi a mão. Eu sabia que muçulmano não pega na mão de uma mulher, mas eu fiz isso. Fui abraçar um homem lá, olha a situação. Mas é muito interessante a questão da prática, né, de você vivenciar aquilo que você aprende tantos anos, né? E assim, foi outra realidade. Até a questão espiritual, a gente fica muito mais sensível a muitas coisas que estão acontecendo, ainda mais falando de Índia, que é um país majoritariamente hindu, alguns muçulmanos e assim raros, pouquíssimos cristãos. Então é um peso muito forte ali e eu não dormia bem, eram os cansaços, né? Então, mas ao mesmo tempo poder contemplar o agir de Deus em tudo. Então é uma região que a gente não podia falar de Jesus abertamente, por mais que eu conseguia estar, né, com o visto de negócios, tinha ali a minha liberdade de ir e vir sem ter polícia talvez, né, investigando tanto, tinha que haver um cuidado na hora de apresentar o evangelho, né, por conta das resistências.
Então isso também exige de nós a gente rever a nossa liberdade enquanto Brasil, de você poder falar abertamente do que você crê e tudo, e lá sempre essa necessidade de procurar formas, né? Então o fato de eu estar dando aula, por exemplo, na escola, eu aproveitava de todas as brechas que eu pudesse ali falar e mostrar, né? De Jesus, do amor de Deus. Então eu lembro de uma época de Natal, né? Eu dava aula para criança e adolescente, eu não vou perder a oportunidade de falar do Natal. Falei, olha, no Ocidente, né? Então aqui é o Natal, e fui falar para eles. Foi uma experiência, assim, maravilhosa de poder falar do amor de Jesus. E eu lembro até contar essa experiência que foi muito legal. Era uma turminha de cerca de 9, 10 anos de idade. Então, nessa escola se falava inglês, mas eu dava aula de francês lá. E aí eu contando sobre Natal. Quem sabe o que é Natal, né? Me fala tudo o que vocês pensam. Eles iam falando, presente? Não sei o que é isso. Alguns nunca tinham ouvido falar sobre Natal, né? E aí alguns foram falando, até que alguém falou, né, Jesus. Eu falei, sim, Jesus, né, em francês, ensinando. Quem sabe quem é Jesus? Jesus aqui é o principal do Natal, né? E alguns, nunca ouvi falar, não sei quem é, né? Sei do Papai Noel, Jesus, quem que é, né? E aí eu lembro que numa sala, um dos meninos falou, professora, deixa eu contar essa história, porque ele fez um milagre na minha vida. Eu só estou vivo por 9 anos de idade e eu quero contar para todos os meus colegas entenderem todas as partes. Ele contou de quando o anjo apareceu para Maria até a ressurreição, e todos os meninos da sala estavam assim, mas e aí na hora que ele contou que Jesus foi crucificado, né? Aí os meninos, e aí? O mal venceu? O que aconteceu? E ele, não, nem Jesus venceu. E ele é católico, de origem católica. E falou que ele quase morreu no parto, né? Que a mãe contava as histórias. E aí eu lembro assim, é Deus que age, né? E eu acho que de todas essas experiências, eu acho que o que ficou mais forte para mim, que a gente tem a falsa ideia de que quer fazer algo para Deus. E no final, a nossa disposição é Deus que age, é Ele que faz, e a gente que é transformado nesse processo. Então, querer fazer algo para Deus é furada, não vai fazer nada. No final, é Deus que vai agir, é Deus que vai convencer, é mais a nossa disposição e intencionalidade, né, de compartilhar e viver Ele realmente no dia a dia. Que história inspiradora, né? Falando nessa disposição em servir, em trabalhar, como tem sido a ação, a sua ação, a ação do próprio Taari? Fale para a gente também um pouquinho com o trabalho transcultural com pessoas de outras nações no nosso território, na nossa cidade, e como essa disposição em servir mobilizou e influenciou o início, o seu envolvimento nesse trabalho. Sim, acho que cerca de 2014 foi quando teve aqueles maiores conflitos na Síria, né? Que veio muito à mídia. Teve uma imagem que foi muito divulgada da criancinha, né? Que ela tinha sido afogada ali na travessia, encontraram o corpo. Eu lembro que principalmente nessa época, assim, isso me abalou muito. E eu falei, Deus, eu quero poder fazer algo, né? Eu quero poder servir de alguma forma. E aí foi quando começou um fluxo a nível mundial, né? Muito grande de refugiados, principalmente ali da Síria. E eu comecei a procurar informações de como poder ajudar. Então, soube que em São Paulo já estavam recebendo alguns, procurei organizações e comecei a ver possibilidades. E aí foi nessa fase que Deus abriu as portas para ir para a Índia. Então, eu passei primeiro um tempo na França, porque a França já era um lugar que eu estava orando para trabalhar com refugiados ali. Então, fui para a França e da França eu fui para a Índia. E aí, tudo isso com a questão dos refugiados. E aí, Deus, né? Mas Deus abriu a porta em outro lugar, entendi que era para ir, fui. E a gente ainda, antes de ir para a Índia, tinha tido um contato aqui em Uberlândia. O pessoal da Assembleia de Deus me procurou e falou, olha, tem uma comunidade de haitianos, ninguém ainda teve muito contato com eles. A gente sabe que você fala francês, né? Por que não montar um grupo, tentar visitar para ver o que acontece? E aí foi nessa época que nós fomos, eles estavam no bairro Custódio, então bem assim, né? Aquele grupo de amigos, vamos ver o que tem lá, né? E aí a gente chegou, era uma casa com cerca de 12 homens, ninguém falava português,
casa não tinha mobília. E aí cheguei falando em francês, aí muitos já começaram, olha, tipo, nossa, finalmente alguém que fala a minha língua e eu vou poder conversar. E aí começaram a relatar inúmeros problemas. Olha, eu estou numa empresa, trabalho há 3 meses, nunca me deram dinheiro, só falam para eu morar aqui e dão a comida. E foram inúmeros relatos iguais. Aí na hora a gente já procurou a coisa que é complicada, né? E aí a gente começou a reparar que a empresa tinha uma rotatividade muito grande, mudava eles de cidade. É malandragem, né? Para não identificar. Então aí a gente começou... Eu até como por conta da formação em letras, a primeira coisa que eu vi, não tem português. Qualquer coisa que o chefe fala, eles acreditam e aceitam. Então vamos dar português para eles começarem a perceber até as malandragens e poder lutar pelos direitos. Então a gente começou ali um primeiro movimento. Então junto com a Assembleia de Deus, a gente começou um trabalho até de discipulado. Então na época a gente levava, alguns começaram a ir na Assembleia de Deus, outros começaram a ir na VID, que eu era da VID na época. Eu acho que chegaram aí na Presbiteriana, então a gente deixou livres, onde vocês se identificarem. A gente começou esse movimento, aula de português, advogado. Fui embora para a Índia, deixei o pessoal cuidando aqui. Aí ok, né, eles iam me dando retorno enquanto eu estava fora, e aí voltei. No que eu voltei, soube de uma família síria aqui em Uberlândia. Falei, ó, finalmente, né? Tudo começou porque eu queria saber dos sírios e ajudar de alguma forma. E aí, finalmente, falei, quero, né? Mal tinha chegado da Índia, comecei a ir, me envolvi na história da família e ali dando aulas de português, procurando conhecê-los. E aí, nisso, um pessoal do bairro Tocantins falou, olha, a gente tem uma comunidade muito grande aqui, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar, né? Movimentar o pessoal com aula de português e tal. Só lá no bairro Tocantins, então a gente começou a dar aulas, já começou com cerca de 50 pessoas de origem do Haiti. Então, ok. Aí nesse movimento foi quando eu falei, opa, o negócio está aumentando, porque não dividir. Então, eu já via que na igreja tinham inúmeras pessoas habilidosas, com talentos e que sem saber como podiam servir. Então foi quando eu apresentei o desafio para a igreja. Olha, a gente tem comunidades imigrantes e refugiados aqui em Uberlândia e nós precisamos de vocês, né? E eu posso dar o treinamento para vocês, para darem aula de português e vamos lá. E nisso, eu lembro que umas 20 pessoas responderam esse convite, umas 5 vieram se tornar professores. A gente começou ali, então no ano que eu voltei da Índia já, em 2016. Então a gente começou a dar aulas e em 2017 a gente se tornou ONG. Então até a nossa escolha foi nos tornarmos ONG não confessional por conta dessa acessibilidade a diversas áreas. A gente é cristão, onde está e em tudo, então a gente entendeu que não precisava necessariamente ser confessional para a gente seguir fazendo, né? E até seria uma forma de a gente ter acesso a outras organizações, né? E continuar com um trabalho como cristãos, um testemunho, e continuar com a parceria forte das igrejas, até para a questão do discipulado. Então, e a gente começou nesse intuito, né? E aí a coisa foi crescendo, né? Hoje no Taari a gente já atendeu mais de 15 nacionalidades, refugiados de diversas nacionalidades, imigrantes em situação vulnerável. O refugiado são essas pessoas que têm que sair do seu país de forma forçada. Então aconteceu uma guerra, aconteceu uma perseguição religiosa, a crise econômica como a Venezuela, a pessoa tem que sair e para sobreviver. Então essas pessoas não prepararam, a maioria nem sabia do Brasil, nunca pensou em vir para cá, estava feliz ali com a família, né, tem sua casa e de repente teve que sair de forma forçada. Então são pessoas com diversas dificuldades emocionais, gente que não queria estar aqui, mas está, precisa viver. Então são inúmeras dificuldades e assim, como igreja é essencial assim nosso papel, porque durante muitos anos a gente viu a questão de missões transculturais só saindo, né? E de repente hoje nós temos a oportunidade de fazer missões transculturais em Uberlândia, né? E assim como em outras diversas regiões da cidade. Então e isso pode ser feito com as habilidades, né? Hoje falando de Taari, né? Nesse processo aí nasceu o Taari, diversas pessoas que têm esse coração, amor a Deus, a missões, que são tementes a Deus se reuniram
e tem aí atuado. Hoje tem inúmeras pessoas que não são cristãs também que colaboram com a ONG. Então, olha só, o que começou para a questão de refugiados e imigrantes, a gente tem a oportunidade de ser bênção para outras pessoas que não são. Hoje a gente tem reconhecimento de UFO, a UFO é um parceiro forte, a OAB, Ministério Público do Trabalho, que são pessoas que nos procuram para pedir capacitação e ajuda. Então, olha só, o que começou ali com o sonho, a sensibilidade de entender de Deus que eu sou um missionário, que eu sou um discípulo a partir da onde eu estou. Hoje a gente tem a oportunidade não só de abençoar imigrantes e refugiados, mas toda a sociedade. Então, eu acho que isso é ser cristão, né? Ser cristão é viver de forma intencional, é pensar em como compartilhar Cristo onde eu estou. Então, eu estou ali na faculdade, como que eu posso compartilhar Cristo? Tem pessoas do meu lado que estão precisando, né? Eu estou no meu trabalho e eu acho que tudo isso, a gente ser sensível a Deus, né? E Deus vai conduzindo. Maravilha, que é um trabalho fantástico, com uma amplitude de alcance muito bom, muito grande. Na sua visão, Kelly, como a igreja pode se envolver, como nós, membros da igreja, podemos despertar a igreja para se envolver com os trabalhos missionários transculturais fora dos nossos limites territoriais, dentro dos nossos limites territoriais? Como que nós podemos auxiliar a igreja e despertar a igreja para o trabalho missionário? Eu acho que essa compreensão, né, de Atos 1:8, então ser-me-eis testemunhas, né, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra, é concomitante, né, ao mesmo tempo. Então, ser testemunha de Jesus começa daqui onde a gente está. Então, eu acho que a partir dessa compreensão que todos nós somos discípulos e chamados a ser testemunhas de Jesus a partir de onde nós estamos, é o começo. A questão transcultural, eu vejo possibilidades. Tem inúmeras pessoas nas igrejas que falam uma segunda língua, então francês, inglês, espanhol. Essa é uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com trabalhos transculturais a nível regional, porque essas pessoas têm dificuldade de se expressar. Se expressar numa língua estrangeira é difícil, então imagina essa pessoa que está aqui. Então isso traz uma identificação, é uma forma de promover até acolhimento. Então por meio desse acolhimento, você já consegue eliminar inúmeras barreiras. Então essa é uma característica até de muitas pessoas, né? O promover o acolhimento, abraçá-la do jeito que ela está. Então eu não estou impondo nada, então vem, né? Me conta a sua história, então promover esse acolhimento. E até como está a área, uma possibilidade, por exemplo, estudos bíblicos, estudo bíblico em língua estrangeira, ou estudo bíblico em português como forma de ensinar o português através da Bíblia. São coisas que podem acontecer. As questões de auxílio, né? Alimentação sempre são porque a pessoa está com fome hoje, né? Então tem inúmeras pessoas aí que estão sofrendo. Já tem a questão do Covid, que tem abalado a nós como brasileiros. Então imagina um imigrante que não fala português, não sabe onde pedir a ajuda que está aqui. Então essa pessoa fica ainda mais vulnerável. Tá? Difícil para nós que somos brasileiros, para eles muito mais. Então tem criança que precisa ir para a escola, porque senão o conselho tutelar pode tirar a criança deles, mas a criança não fala português, o pai não fala português para ajudar o filho. Então olha só, são dificuldades que o brasileiro tem, mas isso tudo multiplica quando eu falo de um imigrante. Então, é assistência em tudo, é alimentação, é o ouvir essa pessoa, saber o que ele precisa. E só esse fato de você caminhar, de ter a sensibilidade, a oportunidade para compartilhar a Cristo, ela é natural, porque a pessoa está te vendo. Tem uma frase, eu não sei nem de quem que eu gosto muito, que fala que fazer missões é fazer amigos. Eu gosto muito dessa frase porque fazer amigo implica compromisso, implica andar junto, responsabilidade. Você não faz um amigo e ignora ele. Você faz amigo para participar da vida dele. Então eu gosto dessa frase muito por isso, porque fazer missões é se comprometer, é participar, é se preocupar de verdade com o outro. Então eu acho que isso é estar disposto a fazer amigos. E o falar de Jesus, ele vem de forma natural, né? Deus mesmo vai dando as oportunidades. E aí, para quem quiser se envolver mais com a área, quiser conhecer mais, como nós podemos entrar em contato e aqueles que vão acompanhar esse episódio também podem fazer isso?
obrigada. Então pode estar seguindo as redes sociais do Taari. A gente tem a página no Instagram, no Facebook, então @ong.taari. Então tem aí o YouTube, Instagram, tem o número do WhatsApp também, acho que vai disponibilizar aí na tela, né? Então esses são os principais contatos hoje do Taari. Nas redes sociais sempre a equipe está publicando e divulgando as ações, o que está acontecendo. Pelo número do WhatsApp as pessoas também podem fazer contato procurando saber de formas de se voluntariar. Então, a partir das habilidades de cada um, né? E propor projetos também. Hoje a gente está com a sede aqui do Taari, inclusive uma forma de poder estar ajudando é contribuindo financeiramente. Então, a gente tem sonhos, né? Muito grandes aí, coisas muito legais para usar a partir desse espaço que está aqui no bairro Tibério. Então, possibilidade aí de horta comunitária para ter. Então, a gente vai precisar da participação de pessoas. E até para a gente terminar de equipar algumas coisas da sede, né? Vocês estão aqui, né? Vocês estão vendo que ainda tem poucos móveis. Então, o objetivo é terminar de mobiliar, ajeitar para ser um lugar, um espaço acolhedor para esse imigrante mesmo, para ele se sentir abraçado. Então, a gente precisa de gente, né? E as contribuições de diversas formas aí. Estamos muito abertos. E aí, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco a sua experiência, as suas profissões. Esse é o nosso episódio em Missões e nós nos encontramos no nosso próximo passo.